Olá pessoal, mais um Saúde à Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. E o tema de hoje é a saúde do sono. Mas antes você precisa saber que para participar do Saúde à Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, o DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Dormir bem, com qualidade e pelo tempo adequado nem sempre é uma tarefa fácil, não é mesmo? O sono é um fator importante para a manutenção da saúde e da qualidade de vida. Por outro lado, cresce o número de pessoas com distúrbios do sono ou que podem dormir por períodos insuficientes, especialmente com o estilo de vida que levamos hoje, né? Agitado e muito conectado. Para falar sobre esse assunto, o convidado do programa de hoje é o neurologista Paulo Mey. Ele também é membro da Associação Brasileira do Sono. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa no Saúde à Vida. Bom dia, Ana Paula. É um prazer falar com você e com os espectadores da TV Câmara. Dr. Paulo, para a gente começar aqui nosso bate-papo, né, sobre esse assunto que é tão importante, o que é ter um sono saudável? É uma pergunta que pode ser interpretada de várias formas, né, pelos pacientes, pelas pessoas em geral, porque isso é um ponto importante. Dormir bem tem uma variação de entendimentos muito grande. Algumas pessoas consideram que dormir bem para elas é dormir um número de horas suficiente, como você introduziu, né, o assunto. Tem pessoas que não estão tão incomodadas com o número de horas, mas com a qualidade dessas horas, né? Tem pessoas que dizem que dormir bem é acordar descansado, acordar revigorado, ou ter um horário de sono regular, conseguir dormir todo dia no mesmo horário, acordar no mesmo horário, né? Então, essa é uma concepção um pouco elástica, claro que no fim das contas tudo isso entra na definição de bom sono, mas o foco de qual parâmetro do sono que você quer melhorar varia muito de pessoa para pessoa. Doutor, de quantas horas diárias uma pessoa precisa, né, de sono? São 8 horas, 7 horas? A questão das horas de sono é interessante porque ela varia, né? Não só entre pessoas de uma mesma idade, por exemplo, mas também ao longo da vida, depende da sua faixa etária, né? Então você tem aí os recém-nascidos, por exemplo, dormindo praticamente metade do dia, né? E essa proporção de horas ao longo do tempo vai sendo reduzida, quanto de sono você precisa. Na vida adulta média, né, se a gente pegar uma distribuição da população, a gente vai ver que geralmente 90% das pessoas, mais ou menos, vão precisar entre 7 e 9 horas, 9 horas e meia, né? Tem alguns pontos extremos da curva, pessoas que vão precisar de menos de 7 horas e algumas que vão precisar de mais de 9, 9 e meia horas de sono. É, essa quantidade ela tem um caráter muito genético, né? Tem também a ver com a idade. Então, não adianta a gente estabelecer uma meta baseada no que, assim, na média. Todo mundo fala que eu preciso de 7, de 8 horas. Você tem a sua carga de sono necessária. É importante a pessoa saber que carga é essa para ela não estar sabotando o número de horas e implicando numa qualidade de vida ruim. Exatamente, doutor, você falou sobre isso, eu mesma. Eu já percebi que se eu dormir menos que 5 horas, eu fico bem mal. Agora, se eu conseguir atingir pelo menos 6, eu já consigo, sabe, levar o dia com mais facilidade, já fico não tão mal. Então, acho que é isso mesmo que o senhor falou, né? Cada pessoa vai aí, tem um tempo, né, para recuperar, para descansar. Você tocou num ponto importante que, além da gente ter essa faixa, existe o limite inferior, né? Então, hoje a gente considera que menos que 5 horas de sono não é adequado para ninguém, né?
Então, assim, você sempre vai ter um caso que você ouviu falar de alguém que dormia 4 horas, mas não é a regra. Os estudos mostram que dormir abaixo de 5 horas de sono por noite resulta em uma redução tanto da qualidade de vida quanto da expectativa de vida, né? Então, mesmo alguém que é que a gente chama de dormidor curto, precisa de poucas horas, a gente não vai achar geralmente menos que 6 horas, 5 e meia no máximo, né? Então também tem esse limite inferior aí, assim como é interessante que é uma curva em U que a gente chama, né? Pessoas que dormem muito pouco têm menor expectativa de vida e pessoas que dormem demais também. Então pessoas que dormem 11, 12 horas também. Engraçado que a expectativa de vida é muito parecida com quem dorme pouco, ou seja, a gente não pode se balizar por extremos. A natureza tem sempre um ponto médio de equilíbrio. Interessante isso que você falou, né? Tentar manter ali o equilíbrio, né? Agora, doutor Paulo, acho que é importante a gente falar também aqui, para quem está acompanhando em casa, qual que é a importância do sono para o nosso organismo, né? Quais são os benefícios de uma noite bem dormida, com qualidade? O sono é um estado evolutivo. A gente tem desde espécies mais primitivas, aí até invertebrados, com algum tipo, alguma uma fase do dia que tem, de certa forma, um repouso aí relativo energético, né? Então, não é o sono como é desenvolvido no ser humano, mas vários animais, eles têm pelo menos um estágio de liga-desliga, algo do tipo. Então, o ser humano já tem um sono bem mais complexo que os animais inferiores, né? E é um sono, inclusive, organizado em etapas, né? Todo mundo já ouviu falar daquela história do sono REM, do sono não REM, né? Mas a gente hoje sabe que o sono tem várias funções. Então, entre elas, né, vou destacar o funcionamento adequado do organismo. A gente tem uma série de funções e hormônios que são secretados em períodos específicos do dia. Vou dar um exemplo: quando a gente acorda, tem um pico de cortisol, né? Quando a gente vai próximo a dormir, a gente tem um pico de melatonina. Se a gente não tem um sono adequado, essa emissão de substâncias, hormônios e funções fica bastante desorganizada, né? O sono também tem uma função de regeneração do organismo, tanto de você reconstruir proteínas que são usadas durante o dia, né? Energia que a gente usa através do ATP, e também de tirar o lixo, né? A gente tem todos os resíduos que fazem mal para o cérebro, e essas toxinas são limpadas durante o sono. E por fim, o sono também tem uma função muito importante que é o aprendizado, né? Quando a gente todo dia a gente está aprendendo coisas novas, né? Você não precisa estar numa sala de aula para aprender qualquer coisa, né? Uma conversa, uma experiência, uma situação no trabalho, na família, seu cérebro está sempre aprendendo a assimilar as informações e até para você, no futuro, fazer melhor as mesmas coisas. Então, toda essa circuitaria de aprendizado, ocorre no sono. Quer dizer, se você não dorme, você claramente não vai nem aprender, né, nem desenvolver o raciocínio lógico e outras áreas. E assim como você vai começar o dia também com perda de foco, perda de concentração, memória ruim, etc. Doutor, agora você falou um pouquinho, né, sobre essa parte física, né, fisiológica. E para a parte, para a saúde mental mesmo, né? Quais são os benefícios do sono? Eu vi uma pesquisa que 65% dos brasileiros, eles dormem mal, né? Então, é um número elevado, né, se a gente considerar a população. Não, Então, sem dúvida, sem dúvida. Na vida prática é meio que isso, né? Se você tem um círculo de amigos aí, de cada 10 amigos, é isso que você falou, 5, 6, pelo menos, vão queixar alguma coisa do sono, né? Sendo que geralmente os problemas mais comuns que a gente pega são insônia, né? A gente tem uma estimativa aí de mais ou menos 30% da população com algum grau de insônia. Depende dos estudos, tem uns que estimam para menos, mas pelo menos 10%, né, em alguns estudos mais conservadores, até 30% de insônia, e mais cerca de um quarto dos adultos com algum grau de distúrbio respiratório, especialmente a apneia do sono, né? Então,
Assim, é muito prevalente e felizmente a gente está cada vez mais discutindo o tema, porque era uma coisa que ninguém comentava, mesmo quando vai ao médico, eu acho que não é importante falar, né? Eu sou um pouco suspeito para falar, porque como eu trabalho com sono, eu sempre pergunto aos pacientes, mesmo que eles não queixem, né? Mas é um assunto que está cada vez mais em voga, e é bom que esteja, porque em relação à saúde mental que você falou, assim, eles são intimamente relacionados, né? Não tem nem como falar o que que vem primeiro, mas a gente sabe que é uma relação bidirecional, ou seja, mais ou menos, se você tem, só dar um exemplo que é a insônia, né? Tem estudos com risco relativo que a gente chama. E quem tem insônia tem mais ou menos 3 vezes mais chance que a população normal de desenvolver ou ansiedade ou depressão, ou ambos, assim como quem tem ansiedade e depressão tem 3 vezes mais chance de desenvolver insônia. Então, eles são intimamente relacionados e o tratamento de um transtorno mental tem que envolver tratar o transtorno com terapia, medicações específicas, mas não esquecer de tratar o sono em paralelo. As duas coisas têm que ser tratadas de forma conjunta. Doutor, eu queria até tocar nesse ponto, né, com relação à opinião, né, do senhor enquanto médico, né, sobre os remédios controlados para dormir, para ansiedade. Essa é uma questão de saúde pública hoje. A gente sempre teve os remédios, né? Pelo menos na era moderna, a gente sempre teve algum remédio que a gente usa como muleta para dormir, né? Então, já se usou no passado barbitúrico, a gente passou por um período dos benzodiazepínicos, né? Que são aqueles tarja preta tipo Rivotril, para dar um exemplo. E aí chegaram as drogas mais novas que a gente chama de drogas Z, que entre elas a mais famosa, sem dúvida, é o Zolpidem, né? E em todos os casos, com maior ou menor grau, a gente enfrenta o mesmo problema, né? Vem uma droga nova, todo mundo começa a aderir a essa droga, e a gente vai percebendo com o tempo que essa droga acaba gerando adição mesmo, né? Então, tem pessoas viciadas no Zolpidem, para falar o exemplo da vez, e inclusive com comportamentos perigosos, porque o Zolpidem é uma droga, né, que ela, entre outros efeitos, ela não proporciona um sono idêntico exatamente ao natural, né, ela dá uma certa prejudicada na qualidade do sono, menos do que as drogas anteriores, mas ainda assim, e ela está associada, por exemplo, entre outras coisas, aquele comportamento que a gente chama tipo sonambúlico, né? A pessoa começa a ter atos automáticos, né? Que o pessoal faz piada. Ah, tomou Zolpidem e comprou um cavalo na internet, né? Então, daí você não lembra. E quanto maior a dose, pior. Então, a gente está pegando casos, assim, assustadores de pessoas tomando 10, 20, 50 comprimidos de Zolpidem por noite. Então, é uma epidemia, né? A gente está, as sociedades de especialidade, como a Academia Brasileira de Neurologia, né, que eu faço parte também, além da Associação Brasileira de Sono, e o próprio Conselho Federal de Medicina, a gente já está atuando para restringir mais o acesso, né, dessas drogas. Então, o Zolpidem mesmo, a partir de agosto agora, só com receita azul, que é uma receita mais controlada, que você não consegue com qualquer médico, só alguns têm essa receita. Então, isso tudo é importante para a gente começar a combater esse problema que gerou. A gente tentou corrigir um problema com uma droga, né, mas a gente está tendo umas consequências que não são pequenas. No caso desses remédios para dormir, eles são então prejudiciais, vamos dizer assim, para o sono, para a qualidade de vida da pessoa. Mas também, por outro lado, se a pessoa não faz o uso, ela também não dorme, né? Como balancear, né? Como fazer esse equilíbrio sem que a pessoa se prejudique tanto? Porque o problema não é nem o remédio, mas a forma errada de usar, né? Remédio, eu sou essencialmente alopata. Não sou eu que vou falar mal das medicações, elas são necessárias, né? Mas elas têm que ser usadas com critério. Então, se você pegar a bula do Zolpidem, qualquer marca de Zolpidem, tem várias hoje, você vai ver que nenhuma bula indica um uso maior que 4 semanas, né? Então, se a pessoa tem uma insônia
que é muito pontual, uma vez ou outra ela usa um remédio hipnótico, que a gente chama, que são esses para dormir, isso não é muito problemático, né? E de fato a pessoa precisa dormir. Porque, por exemplo, dá um exemplo típico, né? Você tem uma reunião importante, uma entrevista de emprego, vocês aí, jornalistas vão entrevistar alguém, vocês estão ansiosos com a entrevista do dia seguinte, então assim, pontualmente, às vezes esses remédios ajudam, só que se o profissional médico e outros também, né, porque isso não é uma área multiprofissional, a gente envolve fisioterapeuta, TO, psicólogo, todo mundo. Então, se alguém que é profissional do sono identifica que esse paciente está evoluindo para um padrão mais crônico de insônia, essa mudança de estratégia tem que ser feita logo, para você não deixar a pessoa justamente tomando uma droga de uso curto por anos. Então, você tem várias coisas, né? Mas eu só vou citar que tem várias outras drogas usadas para insônia que eu não vou entrar muito em cada uma. E mais importante do que isso, que a gente fala pouco, mas a insônia, para ficar no mesmo exemplo, o principal tratamento é uma terapia que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que é feita por profissional habilitado, geralmente psicólogo, mas não só, todo mundo que é habilitado, que é um tipo de terapia que é específica para insônia, né? Então, é muito mais útil e menos danoso por não envolver remédios e envolver mudanças de comportamento que vão ser, se você seguir direitinho, vão ajudar mais do que o uso indiscriminado de medicações. Então, tudo tem que ser estratégia, né? Se a gente uma coisa é o paciente com um ou outro episódio de insônia no ano, outra coisa é uma pessoa com 10 anos de insônia, a estratégia é completamente diferente e às vezes a gente da saúde, especialmente quando não tem treinamento para sono, para distúrbios de sono, acaba pecando por condutas erradas. Entendi, doutor. Eu também tenho uma outra dúvida, né? Com relação àquelas pessoas que trabalham durante a noite e dormem durante o dia, isso também é prejudicial? Porque bastante gente, né, tem essa rotina, né, de dormir durante o dia e trabalhar à noite, né? Então, eu queria saber se isso também, o quão mal isso faz, né, para a saúde. Isso aí tem um nome que chama trabalhador de turno, né? Então, assim, a gente tem um distúrbio do trabalhador de turno entre os distúrbios do sono. Tem formas de você deixar esse trabalho da pessoa, né, essa rotina da pessoa menos estressante ao organismo, tá? Mas sempre a gente tem que lembrar que não adianta passar muito pano, porque quem trabalha à noite tá fazendo um comportamento que é contraprodutivo ao que o corpo foi desenhado, vamos dizer assim, pela natureza. O corpo foi desenhado para trabalhar de dia e descansar à noite. Então, se você faz o inverso, né? Por mais que você às vezes esteja acostumado, até goste de trabalhar à noite, não é natural, né? No sentido biológico, não é natural. E com isso você tem vários problemas, né? Então você tem uma abordagem específica que um profissional de sono pode fazer, desde indicação de medicações específicas, né, para psicoestimulantes em horários específicos, melatonina em outros horários, até exposição à luz de alta intensidade, né, para tentar mitigar esse problema. Mas a gente sabe que vários trabalhos mostram que, infelizmente, né, quem é trabalhador de turno, em geral, tem um impacto negativo na saúde comparado com trabalhadores diurnos, né? Então, os piores casos são o trabalhador noturno e pior ainda aquele que trabalha em turnos alternados, né? Porque daí você tem que ter toda uma adaptação de dias para transitar e na prática a gente não tem esse tempo hábil. Então, assim, resumindo numa frase, trabalhar em turnos noturnos igual encurtamento da expectativa de vida, infelizmente. Então, tentamos amenizar, mas nunca vai ser igual ao que é esperado biologicamente, né? Agora, doutor, acho importante também a gente ressaltar aqui que tem uma relação entre sono, peso e memória. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho esses três pontos. Tá. Ah, são coisas. é,
uma relacionada com a outra, mas não as três diretamente. Então, assim, sono ruim igual a memória ruim. Ponto. O sono ruim aí entra naquele assunto que a gente estava começando a falar lá atrás, né? Quer dizer, sono ruim seja por número de horas reduzida, pelo número de horas bom, mas a qualidade do sono reduzida, né? Então, sono ruim igual a memória ruim. Por definição, eu falo brincando com os pacientes que é a mesma coisa que você tentar começar o dia com o celular com 20% de carga. Então você não vai durar o dia inteiro, você vai pifar, é mais ou menos isso que acontece com a memória. E aí eu estava falando de qualidade, né? Então, assim, às vezes a pessoa está dormindo lá bonitinho, 8 horas, mas ela acorda com sono não reparador e a memória está ruim. Aí você vai investigar, né? E tem uma apneia do sono. A apneia do sono é uma doença que, no caso da apneia obstrutiva, que é a mais comum, a garganta fecha à noite e o ar não passa e a gente não oxigena o cérebro. Isso gera uma série de consequências ruins. Dentre os fatores de risco para surgimento de apneia, aí entra o peso, né? Então, quanto mais obesa é a pessoa, mais a chance de apneia. Você fala, mas por que que isso acontece, né? Porque, entre outras coisas, a obesidade não é só o que a gente enxerga na barriga, né? A gordura entra em todos os tecidos. E a região da garganta tem a língua, né? A base da língua que a gente não enxerga, que está mais para trás, né? Tem a própria, os tecidos moles da faringe. Então, esses tecidos também acumulam gordura. E aí a gente tem um inchamento, entre aspas, dessa via aérea que fica mais estreita, né? Então, a obesidade, ela atrapalha a respiração. E aí, o tratamento da apneia é complexo, às vezes envolve um equipamento específico, a gente chama de CPAP, mas sempre para um paciente que tem apneia e é obeso, a gente vai indicar a perda de peso. Então, a perda de peso vai melhorar a respiração, que vai melhorar a qualidade do sono, que aí sim vai melhorar a memória durante o dia. Doutor, no caso, o ronco também está ligado à obesidade? Então, um dos sintomas principais da apneia é ronco, né? Então, às vezes a queixa vai ser essa, né? O paciente ou acorda engasgado, né? Ou acorda com o próprio ronco, ou o parceira, ou algum familiar na casa fala que não consegue dormir porque o familiar está roncando e atrapalhando o sono dos outros, né? Então, o problema é até social, não é só da pessoa. Então, grande parte dos roncos estão associados à apneia, mas também tem uma outra condição que a gente chama de roncopatia primária, que aí é realmente só uma vibração da úvula, lá, da campainha, da parte posterior da garganta, né? E às vezes a pessoa não tem apneia, mas o ar passa num fluxo aéreo específico que vibra numa frequência específica e produz o ronco. Então tem as duas situações, tá? Em todo caso, mesmo para o ronco primário, às vezes você pode fazer alguns trabalhos de tratamento como tonificação dessa musculatura, você pode fazer exercícios fonoterápicos, né? Então tem tratamento também. Mas claro, né, o ronco primário, por não reduzir a oxigenação cerebral, ele é muito mais menos deletério para o sono do que o ronco da apneia. Doutor Paulo, dormir após o almoço é recomendado? É benéfico também? Porque eu sei que tem muita gente que tira aquele cochilinho, né? Gosta de dar aquela dormidinha depois do almoço. Isso é bom? A famosa siesta, né? É cultural em alguns países, né? A Espanha, por exemplo, tem essa cultura. O que a gente pode fazer é aquela velha máxima, né, que tudo em excesso faz mal, né? Então, o cochilo, ele é uma ferramenta interessante desde que usada corretamente. Então, geralmente, quando você tem uma boa noite de sono, assim, uma noite nota 10, vamos dizer assim, né, dormir o número de horas com qualidade, você geralmente não vai ter necessidade de um cochilo diurno. Por N situações, às vezes a gente acordou meia hora mais cedo, está um pouquinho sonolento. Então, o que a gente sabe, né, é que se você dormir demais na hora do almoço, você vai roubar o sono da noite, tá? Porque o seu organismo tem lá uma conta, ele fala, bom, eu preciso de 8, o cara já dormiu 2,
eu não vou fazer ele dormir 6. Não é assim linear, mas só para a gente entender. Então, os estudos mostram que quando você faz um cochilo pequeno, de cerca de 20 minutos, isso não acaba roubando o sono da noite, tá? Então, estourando 30 minutos, às vezes umas pessoas tirando esse cochilo se sentem revigoradas para tarde, maravilha. Só que tem que ser investigado, porque às vezes a pessoa está, por exemplo, cochilando de dia para compensar uma noite de sono porque ela teve apneia e dormiu mal. E aí, então, isso, para a gente chegar nessa conclusão de que tudo bem tirar o cochilo, que está tudo certo, a gente precisa passar por uma investigação para a gente ter certeza que é só realmente alguma coisa de faltou um pouquinho de sono, né? Ou a pessoa está mais cansada porque trabalhou mais, fez exercício, etc. Tudo bem. Então, bem dosado, né? É o que você falou, é depois do almoço, não é às 6 horas da tarde, né? Então, assim, dormir no final da tarde, lá quando a gente chega do trabalho, né? Mas dá um soninho que até é fisiológico, a gente tem que a gente chama do primeiro pico da melatonina, né? Não é o pico antes de dormir, mas é um pico menor. Então, dá aquele soninho, daí você fala, vou dar uma cochiladinha, daí você deita às 6, acorda às 9 da noite, aí você não vai dormir porque você, né, interferiu. Então, depois do almoço, 20 minutinhos, em algumas situações é até bem-vindo, sim. Agora, doutor, como que é avaliada a qualidade do sono? Bom, você tem várias formas de avaliar a qualidade do sono. Desde você falar para mim como é que foi seu sono, é uma forma de avaliar a qualidade. Dormir mal, isso já é uma avaliação de qualidade, né? Agora, se você está falando especificamente de pesquisa, aí a Existem gente tem. pesquisas, se existem equipamentos que possam aí acompanhar a pessoa, né, durante a noite, aqueles equipamentos que as pessoas usam, né, para verificar a noite de sono. Isso tudo avalia a qualidade, né? Então, como eu estava dizendo, se você vai fazer pesquisa, você tem algumas escalas, aliás, você tem várias escalas que a gente usa para medir qualidade de sono, né? Então, uma das mais conhecidas, só para dar um exemplo, né? É um assunto muito técnico, mas tem a escala de Pittsburgh, que é uma escala de qualidade do sono. Então, quanto maior a nota, melhor seu sono, né? Então, isso é uma escala. Você tem escala de gravidade de insônia, escala de qualidade de vida, de suspeita de apneia. Então, tudo isso avalia, né? Aí você fala, bom, mas eu quero avaliar em números, eu quero um negócio bem técnico, cheio de dados, assim, de tudo quanto é dado do corpo, né? Então, existe alguns exames que a gente usa, né? Tanto em pesquisa quanto na prática mesmo, médica. Um deles é o actígrafo, que é um tipo um smartwatch. Eu falo brincando que é o avô do smartwatch, que foi inventado antes dos smartwatches, né? E eles avaliam o sono, que nem esses relógios avaliam, só que eles têm uma validação científica que os smartwatches não têm para pesquisa. Eles não, né? Então a gente usa o actígrafo e usa um outro exame que quem já foi fazer xinga o médico que pede, porque é um exame um pouquinho incômodo que a gente chama de polissonografia, né? Que é um exame muito completo. O melhor é sempre feito dentro da clínica, tem aqueles domiciliares, mas o melhor é na clínica mesmo, que você vai dormir cheio de fiozinho e aí vai ter onda cerebral, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, fluxo aéreo, posição, e aí a gente tem um diagnóstico completíssimo e eu posso te falar vários distúrbios, e, inclusive inferir a qualidade do seu sono por conta desses dados. Então, você tem desde os dados de relato do paciente, pesquisas, escalas, até esses dados mais objetivos de equipamentos mais sofisticados. Doutora, agora falando em qualidade do sono, né? Existe aquela posição que é considerada ideal para as pessoas dormirem? Por exemplo, tem gente que gosta muito de dormir de barriga para cima, outros preferem dormir de bruços. Qual que é o mais indicado? Bom, a posição é algo relativo, né? Então tem uma importância, não é absoluta, mas tem uma importância sim, porque e tudo depende da pessoa, porque a gente está falando de apneia agora, né? Então a gente sabe que quem tem apneia, a pior posição para se dormir é de barriga para cima, porque você, pela gravidade, acaba desabando mais a via aérea e fechando a passagem de ar. Então, quem tem apneia, geralmente não se recomenda que durma de barriga para cima de qualquer maneira, né?
De bruço, é uma posição que tem controvérsias, o pessoal que trabalha com coluna fala que é uma posição muito boa, então acaba sendo que, se for para dar uma resposta curta, a melhor posição no geral é a de lado, tá? Não só por causa da apneia e da coluna, mas também porque eu estava falando mais cedo sobre uma força de limpeza que tem, uma força-tarefa, digamos, de limpeza que o cérebro faz à noite para deixar a casa limpinha, né, os neurônios bem funcionando para o dia seguinte. E esse sistema, inclusive, é recém-descoberto, né, faz pouco tempo que foi descrito na medicina, que chama sistema linfático. Não é o linfático da drenagem linfática, tem um G na frente. Então chama linfático, né? E os trabalhos também perceberam que a melhor forma desse sistema funcionar, por uma questão até física mesmo, é de lado. Então, resumo da história: quem conseguir, puder, pelo menos grande parte da noite dormir de lado, seria, numa resposta simples, a melhor posição. Doutor Paulo, para a gente encerrar então o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que o senhor deixasse aqui algumas orientações para o pessoal que está acompanhando, quais são os hábitos importantes, né, para ter aí manter uma boa noite de sono. Bom, muito importante isso que você está falando, Ana, porque grande parte do tratamento depende do próprio paciente, né? A gente está aí para ajudar como profissional do sono, mas existe uma coisa muito importante que as pessoas negligenciam, que a gente é um conjunto de medidas simples que a gente chama de higiene do sono. Então, tem vários sites que tem isso de universidades. Então, se você digitar no Google higiene do sono, você vai achar páginas de locais confiáveis com várias orientações que são dicas gerais para a gente dormir bem, né? Claro que nem toda dica se aplica a todo mundo, mas é um manual, vamos dizer assim, da boa noite de sono. Então, algumas coisas, né? O nosso organismo gosta de regularidade, então sempre tentar dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, saber o número de horas que você precisa e não dormir menos que isso, né? Não, e não é legal ficar compensando no dia seguinte, isso não funciona. Evitar situações que vão atrapalhar seu sono. Então, desde, por exemplo, depois das 6, 7 da noite, não ingerir bebida cafeinada, não, quem é tabagista, evitar fumar perto da hora de dormir, né? O ideal é não fumar, mas se for fazer longe da hora de dormir, evitar álcool, porque o álcool, apesar de ser um relaxante, ele também deteriora muito a qualidade do sono, tá? É, evitar uma hora mais ou menos antes de dormir, a gente tenta reduzir a atividade mental. Então, eu brinco que se você for ver Netflix antes de dormir, pode ver, mas vai ver uma coisa bem chata, bem monótona. Vai ver um filme do Rambo que você não vai dormir, né? Não usar o celular na cama, porque a gente tem que, o cérebro tem que entender que a cama é para dormir, não para ficar brincando com o celular, né? Então, tem uma série de medidas, né? Ambiente de preferência climatizado, silencioso, escuro, calmo, né? Então, tem todas essas medidas que são fáceis de fazer. E isso já resolve muita coisa. E para as outras coisas, claro, procurar o profissional de saúde para comentar, né? E também, que se tiver algum profissional de saúde assistindo, que possa também sempre lembrar de perguntar da qualidade do sono dos seus pacientes para porque é isso que eu falei, nem sempre o paciente vai falar, mas aí você puxando o novelo, você vai descobrindo que faz parte, até piora as outras queixas que ele te traz. Sei lá, pressão alta, o sono de boa qualidade ajuda a controlar, a diabetes, então tudo está interligado. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, sempre um prazer falar com vocês e fico à disposição para mais esclarecimentos. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde é Vida.